Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui gravando, né, um outro episódio do Conversa de Qualidade, um podcast que vem trazer assuntos com profissionais da mais alta habilidade, né, naquele tema específico, para que, obviamente, eleve os níveis de qualificação também das pessoas que estão escutando a gente, das pessoas que se interessam nos assuntos relacionados à qualidade, esse tema tão abrangente, e que a gente saia daqui, né, sabendo um pouco mais desses temas tão interessantes que permeiam todos esses assuntos relacionados à qualidade. E hoje, né, vamos trazer uma convidada que tem o mais alto grau de qualificação no assunto que a gente vai falar, né, que é gestão de fornecedores. Um tema para a qualidade de extrema importância, vamos dizer assim, porque monitorar e gerir os fornecedores é fundamental para que a gente consiga ter a qualidade desejada. Então, Daiane Alves, né, formada pela UFPB, eu já falo um pouquinho do currículo dela, terminou comigo faculdade, isso é um prazer enorme, né, foi da minha turma, fizemos festas juntas, e isso é muito satisfatório para mim, porque são amigos que a gente traz de volta aqui para a bancada para conversar. E é uma conversa mesmo, é algo bem instantâneo, bem orgânico, tá? Daiane, ela já iniciou em grandes empresas, sempre na área de gestão de fornecedores, né? Se não foi exatamente com gestão de fornecedores, como foi na Jeep, mas tinha muito a ver. Então, ela passou pela Alpargatas, passou pela Usaflex, e hoje está na Renner, né, como a pessoa que lida diretamente com gestão de fornecedores. E aí o assunto é vasto, né, Daiane? Aí agora você fica com a palavra, né, como, né, a gestão de fornecedores pode ser estratégica para a qualidade. Quais são os passos que o profissional que está lidando com isso nas empresas precisa saber e precisa traçar, né, para que consiga ter esse controle efetivo e, obviamente, ter a qualidade desejada no produto final lá que ele vai ter. Então, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua presença, né? Obrigada pelo convite, Rose. É um enorme prazer estar aqui contigo, né? A gente se formou juntas, a placa lá, estamos juntas. E é muito bom, realmente, a gente rever os nossos colegas de faculdades aí no mundo corporativo, né? Sim, eu sempre trabalhei na gestão de fornecedores. Hoje eu não trabalho no setor de gestão de fornecedores, mas na gestão de fornecedores na área química, mas sempre foi voltada na parte de qualidade, enfim, implementando todos os procedimentos e fazendo todos os controles, né? E o setor de gestão de fornecedores é muito importante, porque ele é um facilitador para a qualidade de maneira geral. Sim. E as empresas, elas não entendem isso. Porque, veja, para uma gestão de qualidade eficaz, você tem que tratar preventivamente. Tudo que entra na tua empresa vem dos fornecedores. Se você não cuida dele, você vai apenas tomar ações de contenção. No máximo, corretivo, mas aí já foi feito o estrago, né? E aí você, dependendo do que acontece, você não consegue, de fato, resolver de maneira proativa. Então, por isso que é tão importante ter uma gestão de fornecedores eficaz e estruturada, linkada com o setor de qualidade da empresa, né? Para que, de fato, consiga ter esse controle orgânico, eficaz. Preventivo. Vão haver problemas, sim, mas que efetivamente sejam pontuais. Não que seja todo dia apenas apagar incêndio, porque aí não é o setor da qualidade. Né? Exato. E é péssimo trabalhar apagando incêndio. Todo mundo sabe, a gente sabe que é desagradável demais, gente. Então, quem é da área de qualidade sabe, né, que se houver controle, se houver procedimento, se houver algo estruturado que auxilie a gente para prevenir problemas, é maravilhoso. Sim. E uma coisa que as pessoas não entendem muito, né, Rose? Tem empresas, grandes empresas, as que eu trabalhei, tinham um setor específico de gestão da qualidade. Então, era até a parte da qualidade. Então, tinha o setor de qualidade da empresa. As grandes corporações trabalham assim. Tem o setor de gestão de fornecedores para efetivamente ser focado nisso. E dentro do setor de gestão de fornecedores, aí tem um pilar, que é o desenvolvimento de fornecedores. Que daí você vai permeando aí por esse caminho para quê? Para que quando entre na fábrica, efetivamente, o setor de qualidade faça o papel dele, que é cuidar da qualidade do processo. E aí, que bom você tocou nesse assunto, né? Que jornada é essa? Antes do fornecedor entrar, né? Quais são os pontos, Daiane, que o profissional que está lidando com
a gestão de fornecedores, precisa entender e praticar para prevenir esses problemas. Mas eu acho que a porta de entrada é uma homologação eficaz. Perfeito. Porque, veja, se você não faz essa triagem na entrada, você não consegue passar para o fornecedor o que é que você espera dele, tanto da parte regulatória, que é o mínimo possível, né? É o básico, quanto nas questões de requisitos de qualidade. Porque, veja, se você tem uma gestão de qualidade mais robusta e o seu fornecedor não tem, vai gerar um gargalo, porque vai entrar produtos que não atendem os seus requisitos de qualidade, você vai estar pedindo esses requisitos que o seu fornecedor não consegue entregar, e daí, talvez no primeiro momento você não enxergue isso, mas isso vai estar afetando diretamente a sua eficiência fabril. E essa homologação? O que é que tem que estar nela? Para uma homologação eficaz, primeiro pilar, é regulatório. Certo. Muitas empresas não entendem que tem toda a corresponsabilidade com os seus fornecedores. Tem um caso bem emblemático, que eu acho que sempre eu cito isso quando eu visito os fornecedores, né? A Zara, por exemplo. A Zara hoje, quando se fala da Zara, fala muito sobre trabalho escravo. Mas veja, a Zara não tem produção própria. Como que tem trabalho escravo na costura? Ela contratou fornecedores que terceirizou o serviço, foi encontrar trabalho escravo lá. Então, o processo de homologação teve uma falha aí. Mas eu não sei o nome desse fornecedor que teve trabalho escravo. Acho que ninguém sabe. Mas a Zara que comprava esse produto, eu sei. Então, recaiu 100% para a Zara. Talvez esse fornecedor... A Nike também teve um caso desse tipo, né? A Nike também teve. Mas é muito sério. Tem que haver um controle muito grande, porque a coparticipação existe, né? Total. E dependendo, não é nem a coparticipação, é a responsabilidade total quando a gente fala sobre o impacto no nome. Porque o que as empresas têm de mais importante é o nome. É a marca. É a marca. Então, o que aconteceu com a Zara é um caso muito prático do que acontece na vida real. Claro, o da Zara gerou tudo isso porque era a Zara. Se não houver controles, né? Se não houver controles. Então, se a sua homologação ela não for eficaz, é isso que acontece. Se você vai lá e simplesmente homologa. Então, por exemplo... preço. O preço. Se você vai homologar uma fábrica de costura, se você vê que o seu volume é maior do que a empresa tem capacidade, se ele pega o seu volume, ele vai terceirizar isso. Então, isso, por exemplo, são esses pontos que você precisa verificar. O fornecedor que você está solicitando atende, de fato, requisitos de produção, de qualidade? Entendi. Me tira uma dúvida, Daiane. Nessa homologação, seria necessário a gente fazer uma avaliação de criticidade? Sim. Como que geralmente faz o processo de homologação? Porque existem fornecedores mais críticos, menos críticos, né? Evidentemente, num processo produtivo. E aí, você precisa escolher também e fazer um ranking. Sim, isso chama-se IDGF, inclusive, né? Que é o Índice de Desenvolvimento de Fornecedores. E ele existe por isso. O checklist da homologação... Porque o checklist ele é feito baseado nos requisitos da empresa, do cliente, né? Ele é único. Só que aí você vai definindo, bem... Se ele atende 100%, ele é um A. Se ele não é 100%, ele é um B. E aí, geralmente, esses requisitos da pontuação vai muito mais para os critérios de qualidade, porque os regulatórios é obrigatório, todo mundo tem que atender. Onde que ele pode ter uma possível falha, não atender todos os requisitos? É quando entra no pilar de qualidade. Ou, por exemplo, no pilar de sustentabilidade. Que hoje em dia não tem como você ter um fornecedor sem falar desse pilar. É impossível. Hoje em dia, por exemplo, quem tem estação de tratamento efluente, você simplesmente tratar... é um básico. O que grandes corporações perguntam é, ok, você trata, você está fazendo o que tem que ser feito. O que é que você faz para reutilizar essa água? O que é que você faz para me ajudar a estar no topo comigo? Tem uma frase que eu gosto muito, Rosi, eu uso em todas as minhas apresentações, que é de Henry Ford, fala assim, nós somos tão fortes quanto o elo mais fraco da cadeia. Sim, é emblemática essa frase. E ela é real na cadeia de fornecedores, porque geralmente o ponto mais fraco é o fornecedor. Geralmente é o fornecedor. Porque geralmente ele é menor do que você, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de grandes corporações. Quando não é de grandes corporações, se você não tem uma relação muito, muito clara com o fornecedor, você é o elo mais fraco da cadeia. Então, a sua gestão de fornecedores também tem que ser eficaz ao ponto de dizer, olha, eu não tenho um volume tão grande com você, mas os meus requisitos são esses. Então, quer você seja uma grande corporação e tenha que desenvolver o seu fornecedor, quer você seja uma pequena corporação e você quer ter uma boa relação com o seu fornecedor, tem que ter gestão de fornecedores. Sim. Por isso que é tão importante, de fato, que esse setor
Eu falo setor, né? Porque geralmente colocam como dentro da qualidade. Mas o ideal mesmo é que seja um setor, inclusive, sozinho. Para que ele, de fato, faça essa análise, né? É o problema do fornecedor? Então, vamos lá, vamos tratar, de fato, junto com o fornecedor. Até para não ter conflito de interesse. Conflito de interesse. Porque, na grande maioria das vezes... Por isso que todas as empresas que eu trabalhei sempre teve um setor à parte, né? Gestão de fornecedores. Por isso. Porque se o problema é da qualidade e ele vai terceirizar para o fornecedor, mas ele é quem julga... Então, veja bem, tem que ter uma pessoa para apaziguar a situação. Porque senão ele só transfere, e aí uma vez que a gente transfere e não resolve o problema ele volta, né? E às vezes pode voltar numa força bem maior. A Renner, né? E aí grandes empresas como essas relacionadas a uma empresa de... Como é que eu posso dizer... que chama, né? Essas lojas de departamento, né? São basicamente fornecedores. Então, sim, não tem uma fabricação como uma indústria, por exemplo, né? Uma indústria convencional, a gestão de fornecedores está dentro da qualidade. Não tem uma pessoa específica para isso. Pelo menos quando eu trabalhava na Bunge Alimentos, eu fazia essa parte, né? Eu ficava com a gestão de fornecedores, mas ficava com outras atribuições, né? O meu primeiro contato foi em uma indústria, né? Uma indústria grande do setor calçadista, e ficava dentro do pilar de qualidade. Mas foi entendido que precisava separar. E vou falar, Rose, que essa separação foi o que fez, sem sombra de dúvida, toda a diferença. E eu participei desse da primeira equipe, né? Gestão de fornecedores. Foi uma... Vamos ver se funciona. E funcionou muito. Porque o que acontecia? Quando você emite o RNC, quem emite o RNC não pode ser o avaliador da resposta. Se quem está causando, quem está definindo o problema, pode ser uma das causas raízes. Sim. Porque, veja, se os requisitos não são bem estabelecidos, não são bem alinhados com os fornecedores, e há problema, como que eu que estou lá controlando esse requisito, que posso ter um problema, também vou julgar? Isso. Eu fazia bem esse papel, né? Eu fazia análise da RNC, eu via se de fato não era um problema da fábrica, e depois eu via se era do fornecedor. Eu fazia exatamente esse trabalho. E boa parte das vezes o problema estava dentro da fábrica. Então, por isso que é importante... Precisa ser uma equipe à parte, né? Pelo menos uma pessoa, que ela não precisa ser um setor, obviamente, numa empresa que não é tão grande, né? Mas pelo menos uma pessoa que ela seja isenta. Olhe de forma mais crítica para esse assunto. Mas voltando, a RNC vai ser falada, porque é uma ferramenta dentro da gestão de fornecedores fundamental, mas ainda sobre homologação, você queria trazer mais alguma coisa interessante? Né? O que é que deve ter numa homologação, quando a gente vai fazer um POP de homologação? O que é que deve ter? A gente falou do ranking, né? Deixar aí quais os fornecedores que eu tenho na minha empresa que são mais críticos, que vão mais estão mais diretamente ligados à qualidade do produto. Ou outras coisas que permeiam isso, né? Para uma homologação eficaz, eu acho que o ponto inicial é, de fato, ser atendidos os requisitos. Então, veja, se eu digo que os documentos obrigatórios precisam ser atendidos, se não atendem, não tem que haver concessão. Porque uma vez que há concessão para itens obrigatórios, você não consegue voltar mais. Você perde um pouco E esses requisitos são definidos pela empresa. Pela empresa. Mas os regulatórios não, aí é lei. Regulatórios precisa de seguir a lei mesmo. Então, é o alvará, é a licença operacional, e aí você define tudo que precisa. Tirando esse, que aí, geralmente, o que é importante? Colocar os pontos críticos. Então, esse aqui é um ponto crítico. Não documentação. Documentação. Não segue, nem vai para a segunda etapa. Sim. Passou dessa etapa, daí vai o ideal... é fazer, para definir o ranking, definir a criticidade da questão. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma estação de tratamento efluente. Isso é lei. Tu tem que ter uma estação de tratamento efluente. Agora, veja, eu tenho uma estação de tratamento efluente que eu reuso minha água, por exemplo, de grandes indústrias. Então, você coloca uma pontuação mais alta para que esse fornecedor suba. Porque isso já é algo bem diferenciado dentro do que você define, né? Capacidade fabril também é um ponto super importante. Colocar quais os meios de análise de qualidade que o fornecedor tem.
Vê se tem sinergia com a sua. Então, por exemplo, colocar aí, se ele tem procedimento de inventário, se ele tem procedimento de compras dos fornecedores dele, para que a gente consiga, de fato, fazer uma gestão em cadeia, né? Se ele faz uma declaração contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil. Isso tudo entra, né? Tudo entra. E aí você vai colocando a criticidade, porque aí não é regulatório, é você que está definindo, e aí você pode brincar e ficar super à vontade, né? No sentido de definir todas as questões. E aí você vai colocando a criticidade disso. Então, além disso... Isso fica como seu formulário de homologação. Seu formulário de homologação. E aí, uma vez, o fornecedor ele vai ser homologado uma vez atendendo todos os pontos críticos. Certo. E aí, por exemplo, ele vai ser um D. E aí, depois, na questão de qualidade, você vai colocando. Esse daqui, por exemplo, ele tem uma inspeção de recebimento. É obrigatório ter? Não, mas é o ideal que ele tivesse. Porque aí vai gerar menos problema para ele, que vai gerar menos problema para você. Nesse ponto, você vai subindo o ranking dele. Um ponto também importante, quando você vai fazer a homologação, depois disso, verificar a capacidade fabril dele. E tem que ir lá. Fazer uma auditoria, ao menos anualmente. Tem que ser presencial. Então, a homologação acontece só uma vez. E aí, você vai definindo a criticidade do fornecedor. Através do IDGF, geralmente, né? Aí, você vai lá e você fala... eu preciso ir nesse fornecedor uma vez por ano. Esse aqui não me dá problema, eu consigo ir 2 vezes ao ano. Esse me dá um problema maior. Então, você pode colocar na qualidade assegurada, que sabe, né? Não precisa fazer tantas auditorias. Mas aí vai definindo a partir dos problemas que os fornecedores vão tendo, né? Mas para a homologação, é uma vez só que você vai lá, você homologa. Uma vez homologado, ele não deixa de ser homologado. A não ser que ele seja... A não ser que um problema aconteça grave e tal. Então, nessa homologação, assim, ficou muito claro que é uma série de pontos que devem ser, né, atendidos. E aí, claro, dentro da homologação. E a gente falou também antes do podcast sobre testes, né? Sim. Para a área de saneantes, por exemplo, se eu trocar um fornecedor, ele, beleza, atende tudo aquilo, mas aquela matéria-prima que eu esteja querendo trocar, que eu esteja querendo introduzir, eu preciso fazer uma análise prévia e uma formulação prévia no laboratório em pequena quantidade para ver se aquilo não vai trazer nenhuma alteração para meu produto final. Né? Então, como é que seria essa... Claro, teria uma jornada até o fornecedor, até a gente adquirir. Primeiro, ele vai seguir vários pontos, né? Aí me corrija se eu estiver errada. Ele vai ter que seguir aqueles pontos que foram definidos na homologação, internamente e por regulatórios, e aí eu poderia estar fazendo, devo fazer um teste logo após receber uma amostra e fazer esse teste. Aí, nesse caso, nem é mais a questão da homologação, né? Aí é a questão da validação de produto, porque até são 2 coisas distintas. Então, explique bem. Você pode ter a homologação do fornecedor, mas ele depois, quando começar a entregar produtos, não atender. Inclusive, a homologação, ela acontece bem antes. Ou é o ideal, né? É o ideal. Vamos ver se o fornecedor atende os requisitos mínimos. Então, é a parte regulatória. Aí você define os critérios que você quer. Então, por exemplo, eu quero um pilar de substâncias restritas. O ideal, quando vai fazer o checklist, é que veja para a sua empresa, para que vocês tenham sinergia. Bem, o que é que eu tenho na minha empresa? Eu tenho um NK de 2,5 na minha entrada. Eu tenho um FIFO implementado. Eu tenho um sistema de inventário implementado. Coloca todos esses para ver se o fornecedor tem sinergia com a sua. Isso vai fazer com que ele seja homologado ou não? Não, ele não vai fazer com que ele não seja homologado, porque os requisitos mesmos são os obrigatórios, né? Depende também da empresa. Tem empresa que não aceita também. Mas se você vê que ele não atende nenhum requisito ou muitos poucos requisitos que tem sinergia com o que você faz, então provavelmente vai ser um problema futuro. Para validar. Qual é o ideal? Monta o plano de ação. A homologação é para isso. Você vai lá, visita e define, olha, fez a parte regulatória, aqui é a parte de qualidade. Sei lá, 70% se ele atende, ele vai ser homologado e depois a gente segue no plano de ação. Nos planos. Até 40%. Conversa com ele. Você quer ser homologado? Quero. Então tá. Então tu vai ter que trabalhar. Monta o plano de ação e deixa para ele. Foi homologado, aí era para ser assim, né? Em todas as empresas. Então, essa parte de teste seria validação. A validação. Aí não é uma vez por ano, aí todo teste. Tem um produto novo, então vai lá, ele manda uma amostra, testa essa amostra, vê se funciona. E aí, funcionando, faz um piloto, né? E aí, depois, coloca para rodar na produção. E, obviamente, eu acho que é bom um procedimento para essa parte de validação também, né? Porque aí define passo a passo o que deve ser feito, como deve ser feito, quais as etapas, e aí deixa tudo certinho. Então, uma homologação e validação
seriam aí aqueles momentos de entrada de um fornecedor. E aí, na validação, Rose, por que é tão importante fazer a validação? Porque é lá que você define o seu padrão. Sim. Porque se você vai definir o que está entrando, você tem que estipular os seus requisitos. E aí, os seus requisitos têm que ser de acordo com o que o fornecedor consegue atender. Porque, veja, às vezes você quer uma cor no seu produto que o fornecedor não consegue atender. Então, não adianta forçar, porque ele já está falando desde a primeira entrega que ele não consegue atender. Então, aí é você que decide se vai seguir ou não. Ah, Daiane, mas olha só, o meu requisito da empresa não atende, mas eu quero trabalhar com o fornecedor. Não tem como. Ou você muda o seu requisito, ou você trabalha junto com ele para melhorar, ou troca de fornecedor. Uhum. Porque o que acontece muitas das vezes, Rose, aí eu acho que é onde acontecem os maiores problemas com gestão de fornecedores, os requisitos não são muito bem estabelecidos. Uhum. Se o fornecedor não consegue, ele nunca te entregou na cor que você quer, no tamanho que você quer, na padronização que você quer, você não tem como cobrá-lo depois. Sim. E aí eu acho que, por isso que é tão importante ter uma pessoa específica para cuidar disso, né? E que geralmente não responda para a qualidade, nem para a produção, porque são dois setores. De conflito de interesse, que a gente falou. Então, geralmente, responde para ou um setor específico, ou se for uma empresa menor, responde diretamente para o dono. Porque senão a gente só terceiriza o problema. E aí, o problema que hoje é com o fornecedor A, se o problema é interno, amanhã vai ser com o fornecedor B. E aí, a própria empresa vai perdendo credibilidade quando aciona o fornecedor através de um RNC. Se ele entende que a causa raiz não é nele, qualquer ação que ele tome não vai resolver o problema. Uhum. Então, por isso que eu sempre bato na tecla de ter, de fato, faz uma total pessoa sentido. Que não responda para esses setores, né? Uhum. Faz total sentido. E, assim, essa primeira parte, né, da nossa conversa, ela está muito naquela parte inicial, né? Homologação, validação. Mas eu tenho dia a dia. Né? Como é que essa gestão acontece no dia a dia? Depois que o fornecedor está homologado, está validado, e aí as coisas vão fluindo, as aquisições são feitas, o produto vai entrando na fábrica, no processo produtivo, mas acontecem problemas, né? Sim. Por isso que é tão importante a validação. Porque, veja, parece que é uma perda de tempo muitas das vezes. Não precisa um fornecedor confiável. Não, precisa validar. Uhum. Porque qualquer alteração que tem, você precisa definir o seu padrão. E alinhar com o fornecedor. Olha, esse é o padrão que eu preciso. Você me entregou, para mim, esse daqui. Define o desvio padrão. Você pode ir daqui até aqui. Uhum. A partir daí, você coloca na sua qualidade de recebimento. Mas, inevitavelmente, alguns problemas podem acontecer, né, Daiane? Sim, sem Então, dúvidas. nesses momentos, no dia a dia, né? Ou havendo algum problema, como é que a gente, né? E aí vem a questão do RNC. Exatamente. Né? Para mim é o procedimento mais importante, até mais do que a homologação, talvez. Né? Porque o RNC é onde você trata para que os problemas não voltem a acontecer e não virem ciclos. Uhum. Então, deu problema. O que é que geralmente faz? Quando dá problema, são apenas ações de contenção tomadas. Então, se é uma ação de contenção tomada, ele vai voltar a acontecer. Deu problema no fornecedor, não é só pedir para substituir o lote, porque geralmente é isso que acontece. O pessoal quer se livrar do problema rápido. Mas, assim, tem as ações corretivas, que são as imediatas. Sim. Né? Mas eu preciso das preventivas e das preditivas, né? Exato. O ideal no RNC, quais são os pontos que tem que estar lá, né? Ações de contenção. Então, é importante saber se teve substituição de lote, se teve incineração, o que é que foi feito com o material, né? Uhum. Ok, contive o problema. Qual é a minha ação corretiva? O que é que eu vou fazer naquele momento? Naquele momento, eu fiz uma substituição de lote e aí ele trocou, mexeu lá, vamos supor que seja cor, mexeu numa formulação de um produto que veio e aí me entregou na cor. Ok, qual vai ser a tua ação preventiva? A partir dali, o que é que tu vai fazer? Daqui a pouco, o que é que acontece muito? Isso aí eu via muito com relação a cores, né? O fornecedor vai lá e define uma receita para atingir qualquer coisa que seja. Um calçado, um tecido, enfim. Ele define aquilo como padrão, mas não dá para ser padrão, porque o seu fornecedor tem o desvio padrão dele e o fornecedor do seu fornecedor tem o desvio padrão dele. Então, talvez o teu fornecedor precise implementar uma análise a cada lote de pigmento que ele recebe e fazer uma receita a cada lote de pigmento que ele receba. E aí, a partir dali, porque tem o desvio do seu fornecedor, do fornecedor do seu fornecedor, do fornecedor do fornecedor. E aí, quando junta tudo, gera um impacto gigantesco. Como que eu vou casar 2 pés de sapato? Não pode ter cor diferente. Uhum. Como que eu vou casar
um conjunto de roupa, não pode ter, né? Então, é aí onde vem as ações as ações preventivas. E por isso que é tão importante a análise da causa raiz. Existem ferramentas assim fantásticas para isso, né? São simples demais. A gente falou esses dias nas nossas redes dos 5 porquês que são atrelados a Ishikawa. Sim. Você vai esvaziando. Por quê? Porque até você chegar na causa raiz. Esse é a grande função dos 5 porquês. E aí tem a análise de Ishikawa, que é a espinha de peixe, que a gente vai, né, em todo o processo, né, os 6 M's, né, abarca todas as áreas de uma empresa para chegar nessa causa raiz. Né? E você estava me falando também que as atrocidades que a gente recebe quando a gente recebe uma análise de causa. O pessoal não faz uma análise de causa efetiva. O que é que você acha de mais crítico, assim, nos que você pega, nos que você vê, nos que você já teve alguma coisa, assim, extremamente esdrúxula? Para mim, o que é inaceitável, demissão de funcionário como causa raiz, como ação preventiva ou corretiva. Isso é horrível. E, Rose, por incrível que pareça, é uma das respostas que mais aparece. Poxa. Hoje eu não trabalho mais tanto com o RNC, porque eu trabalho mais na parte de gestão de fornecedores ligados a químicos. Mas durante muitos anos eu fazia as análises eu mesma. Análise da análise que ele lhe manda. Exatamente. E eu ia lá em loco verificar essa análise, né? Nas outras empresas que eu trabalhava mais na linha de frente mesmo, né? No operacional mais. E todas as vezes quando vinha demissão de funcionário, eu fazia questão de visitar. As outras eu ainda esperava a verificação da eficácia. Porque eu tenho uma filosofia comigo. O problema nunca são pessoas, são processos. Daiane, mas olha só, aconteceu. A não ser que seja uma sabotagem. E sim, eu já vi casos de sabotagem. Tem. Eu já tive um caso de um produto químico, era uma borracha que tinha pedras dentro. Então, obviamente, um funcionário foi lá e colocou, e esse funcionário queria ser demitido. Então, sim, existe. Mas em 15 anos trabalhando com gestão de fornecedores, acho que foi o único que efetivamente eu olhei e falei, não, isso daqui de fato, a ação que tinha que ser feita era isso. Mas nunca o problema nunca, exceto, né, essas situações, o problema é da pessoa, é do processo. Ou por omissão, né, ou por falta de gestão. Mas é o processo que tem que limitar. Mas o funcionário está errando Mas porque não tem um treinamento, não, talvez, né? Então, enfim, tem que ter uma análise mais... Tem que ser uma análise mais aprofundada. Não seria só, né, aquele ponto isolado e pronto, né? Teve um RNC, Rose, e depois disso, então, eu todas as vezes quando vinha demissão, eu sempre fazia questão de ir. Teve um RNC que veio uma vez, que era... Quem tem ISO sabe que tem que ter rastreabilidade 100%. Então, era uma caixa coletiva que vinha uma etiqueta com código de barras. Dentro vinha 50 caixas menores, que cada caixa tinha que ter uma etiqueta com o mesmo código de barras. E dentro de cada caixa vinha 100 saquinhos, e cada saquinho tinha que vir um código de barras. Obviamente, quando a gente ia fazer a inspeção, os números não batiam. E aí, umas 3 vezes, o relatório do RNC veio. Demissão de funcionário. Eu lembro que eu fui lá e eu chamei o diretor industrial para ver a operação, né? Falei, não é possível, está na terceira pessoa. E vendo, de fato, parecia muito simples. Eu falei, mas como que essas pessoas erram? Não, é uma etiqueta que tu vai colar. E eu pedi para eu fazer, junto com o diretor. Eu pedi 10 caixas, e pedi 10 caixas para o diretor industrial. E eu falei assim, vamos a gente fazer, porque parece simples, mas não faz sentido, né? Das 10, eu errei 6. E o diretor das 10, ele errou 5. E aí, quando a gente foi fazer, a gente entendeu, são números. E olha que a gente estava sentada numa sala com ar-condicionado, tranquilo, sem pressão de produção. Imagine lá, né? Lá. Então, e aí, quando a gente foi ver, veja bem, de fato, o processo não estava errado, mas ele estava com vários gaps. Então, o que é que a gente fez? Quando a gente foi fazer, a gente fez, não, mas olha só, se na máquina da etiqueta aqui, quando terminasse o primeiro lote de uma caixa, que era o mesmo código de barras, ela automaticamente cortasse. Mas uma análise de causa profunda vocês fizeram. Vocês foram lá fazer a coisa para entender realmente o problema fundamental, né? E é exatamente esse o ponto, né? De um RNC, de ter... a importância que a gente está falando aqui, pessoal, é realmente ter um controle muito efetivo
nas análises causas que a gente recebe dentro das RNCs de uma reclamação de fornecedor. É preciso que haja uma análise de causa precisa, minimamente precisa, com ações efetivas, com ações matadoras, né? Aí vem o 5W2H, né? Que é o plano de ação, é o final, que vai me dar ações realmente efetivas para eu ter... Não é só demitir um funcionário, tem outra coisa por ali, por trás, que a gente deve fazer, né? Mas aí a gente está falando do dia a dia, né? Do dia a dia. Além da RNC, você traria alguma outra ferramenta importante para a gestão dos fornecedores? Para a gestão dos fornecedores, eu acho que a questão dos controles de entrada, que é a questão geralmente tem uma cartela padrão, tem um padrão, tem os requisitos bem estabelecidos, anotados, enfim, que todo mundo tem acesso. O RNC e geralmente tem um manual, né, para o fornecedor entender bem seus requisitos. Sim, o manual que pode ser passado, né? E disponibilizado. Eu acho que uma coisa boa também é as auditorias que a gente pode fazer, né? Ao longo desse tempo. Beleza, foi homologado, a gente foi ver como é que estava funcionando, mas assim, pelo menos uma vez no ano, né? Dá uma olhadinha lá no processo do cliente, pelo menos os mais críticos, porque a gente sabe que viagem é mais cara, né? Enfim... além da RNC, eu acho que o contato se estreita, né? Você vê realmente, efetivamente, aqueles pontos que, às vezes, à distância, você não consegue ver, não consegue definir com o cliente, mas eu acho que o relacionamento, tanto na venda quanto na compra, deve existir, né? O vendedor, ele é efetivo quando ele mantém um relacionamento interessante, de lealdade, né? Da mesma forma, desculpa, que o fornecedor. A gente precisa também manter esse relacionamento bom. E aí, fazer umas visitas sempre é maravilhoso, né? Então, eu acho que a gente fecha esse bloco, pessoal. Já 30 minutos já se passaram e nem parece. A gente sempre fala, poxa, é muito rápido. Então, a gente falou aí da gestão de fornecedores, o início, né, a homologação e validação, e fechamos com o dia a dia, o que é que a gente pode fazer ao longo dessa relação, né, para prevenir problemas, né? As auditorias e essas visitas, né, ajudam muito a prevenção, porque a gente pode ver lá no cliente um problema, prevenir um problema indo lá, né, ver em loco com os nossos fornecedores. Isso é fantástico. Tem um custozinho nisso, né, principalmente quando é um fornecedor longe. Mas, se puderem, né, as auditorias e visitas técnicas de qualificação, né, e essa qualificação permanente é fundamental, né? Então, a gente dá um break, né, para falar um pouquinho da empresa que está patrocinando, né, os podcasts. A FIC é uma indústria de produtos de higienização profissional. A gente vem, além de produtos, a gente traz uma assessoria em volta do nosso trabalho, né, trazendo procedimentos, ferramentas da garantia da qualidade, para a garantia da qualidade em higienização, além de todo esse apoio técnico que a gente dá com ferramentas da qualidade, a gente resolve problemas dos clientes, né? Então, só falar um pouquinho da FIC, a gente sempre dá um break no Conversa de Qualidade, depois de 30 minutos de conversa. E aí, o segundo bloco, que é agora, né? A gente pode continuar, Daiane falando justamente, né, desses meandros do dia a dia, né, de gestão de fornecedores, porque, claro, uma RNC, ela acontece quando tem um problema, né? E no normal, né, da sua experiência, assim, no dia a dia, o que é que você fazia, né? O que você faz para manter uma boa relação com os fornecedores e também implementar ferramentas que estejam, né? A gente quer falar também de um assunto bem interessante sobre gestão de fornecedores, que Daiane é especialista, que é a parte de substâncias restritas, né? E aí, Daiane, traga nesse segundo bloco, essa sua experiência para o durante, não havendo problemas. Quais as outras ferramentas de gestão de fornecedores que existem para a gente ir, né, no dia a dia de uma empresa? Rose, isso que tu falou do contato com o fornecedor é crucial. A gente tem um evento, eu faço questão de ter um evento anual com os nossos fornecedores, né? E esse ano eu levei um tema que era assim: técnica gera resultados, relacionamentos mudam ponteiras. Eu falo muito para os fornecedores. Geralmente, quando eu viajo, que vou visitar, eu falo assim: eu vou tomar um café com você.
Mas o meu café tem tanta coisa por trás. E, por incrível que pareça, eu resolvo muito mais problemas no café com o fornecedor do que numa auditoria, que o auditor vai lá fazer. Porque quando você está numa auditoria oficial, você já está armado, você não quer falar. E é no café que você está conversando. E aí você fala, mas essa máquina que chegou, e esse produto que está vindo, e de onde veio A pessoa está isso? relaxada. Está relaxada. Então, eu brinco que eu sou vintage ainda. Então, por mais que tenha tecnologia, eu acho que não tem nada que substitua o olho a olho, o contato, saber que existe uma pessoa por trás da tela, saber que tem um meu WhatsApp, que pode me ligar, que pode falar comigo, que tem abertura para falar. Quando eu falo comigo, como gestão de fornecedores, né? Mas eu acho que o ponto principal gestão de fornecedores tem que ser um lugar seguro e principalmente ético. Então, quem está sentado nessa cadeira de gestão de fornecedores tem que ser ético. Se o problema é da empresa, é ele que vai fazer a análise e tem que ser ético ao ponto de defender o fornecedor. Se o problema é do fornecedor, é ele que vai levar para o fornecedor e passar a conta para ele quando, na maioria das vezes, dependendo do nível, tem os possíveis chargebacks, né? Então, por isso que é tão importante relacionamento. Para mim, é o que eu mais levo, assim, na minha vida, mas desde tá a faculdade, desde fornecedores, todas as empresas que eu passei. Tanto que eu, geralmente, de uma empresa para outra, trago alguns fornecedores, ou eu já sei como que é o perfil do fornecedor. Então, tem fornecedor que gosta de visitas de cafezinhos mais. Então, eu já faço um roteiro do que eu preciso saber, mas eu tenho que levar essas questões no café. Porque se eu sentar para ter uma reunião oficial, ele já não gosta. Tem fornecedor que já não gosta, então eu já sei que tem que ser algo mais padronizado. É moldável. Não tem uma... Mas tem que ter o relacionamento. Tem que ter o relacionamento. E é fundamental para tudo, né? Para tudo. Como ele disse, venda é isso, e na área de fornecedor, de gestão, é isso. É como você disse, tem que ter um ambiente seguro, leal, que você confie nos fornecedores e os fornecedores confiem em você, porque é uma via de mão dupla. Né? É uma via de mão dupla, não tem jeito. E aí a gente pode entrar um pouquinho das substâncias restritas, Daiane, que tem uma legislação que está vindo, né, com força, sobre essas substâncias, e aí eu queria que você falasse, se aprofunde nisso aí. Sim. Hoje eu trabalho mais voltado, né, a substâncias restritas, mas eu trabalho desde o meu início de carreira também. Então, eu trabalhava com gestão de fornecedores e, como eu sempre trabalhei em grandes corporações, sempre teve esse controle, né, de substâncias restritas. E é complicado você trabalhar dentro da sua empresa e fazer gestão dos fornecedores sobre essa substância, é bem mais complexa de fato, né? Está vindo a legislação, a 15.022, que é voltada para inventário químico. A pretensão é que seja um REACH do Brasil. Então, hoje, como é que funciona, né? Quando você vai exportar para a Europa, principalmente, você passa pela legislação química. Então, tem as substâncias que não podem... Não é que não podem, né? Mas que tem os limites aceitáveis de ser utilizadas. Se não atendem, não sei se muita gente sabe, mas volta, né? Então, seu produto volta, você pode pagar multa, enfim. Aqui no Brasil não tem isso. E muitos empresários acham que... Enfim, muitas pessoas acham que isso é bom não ter. E não é, porque isso é uma barreira comercial, uma barreira técnica, mas também é uma barreira comercial. Porque, veja, se eu não posso mandar para lá, eu mando para o Brasil. E a gente fica sem filtro, porque a gente não pode mandar. E como aqui no Brasil já existem a BNT, já existem normativas, teoricamente já não deveria estar sendo utilizadas essas substâncias, porque existem normativas. Mas como não há uma fiscalização, você não deveria usar. Mas se usar, o que acontece? Não tem uma definição não tem uma precisa, fiscalização. Né? E fiscalização. Mas se alguém... Muita gente não sabe também, Rose, que se você se sentir afetado, enfim, e você acionar a justiça, essa normativa ela tem peso, ela pode ter peso de lei, né? Então, se eu tenho uma alergia, um caso emblemático aí foi o da Stanley, né? Que foi encontrado chumbo dentro dos copos da Stanley. Tem uma lei proibindo usar o chumbo? Não, mas tem uma normativa. Essa normativa é orientativa. Se fala que acima daquele percentual de chumbo pode causar problema, por que as empresas estão utilizando? Ninguém vai estar fiscalizando. Mas se eu, como consumidora, vou lá e acho que aquilo está me afetando e ele deveria seguir, eu posso acionar. Teve os fitalatos também, né, da Shein, enfim. Só que com essa lei agora, 15.022, agora todo mundo vai ter que reportar tudo o que compra. Absolutamente tudo. Então,
Por exemplo, essa mesa, você não precisa reportar a mesa, mas o verniz que foi para a mesa, você vai ser obrigado a reportar. Tanto os importadores quanto os fabricantes, para o inventário nacional. E aí, nesse inventário, vai ter as substâncias, e aí a tendência é que no futuro, né, tudo começa com o inventário, obviamente, para entender como que está o cenário, e aí vão vir as normativas e as legislações de maneira mais efetiva, controlando, de fato, como acontece hoje já nas portarias. Né? Já tem substâncias que já são mais controladas, que são as portarias do Inmetro, mas são bem pontuais, que aí, de fato, tem uma fiscalização maior. O inventário químico, não. Daí você vai ser obrigado a reportar agora tudo o que você compra. E aí, se aquela substância não pode estar lá presente, acima daquele percentual. Entendi. É a Lei 15.022 de novembro de 24, do ano passado, né? Sei. Já está no Ministério do Meio Ambiente, não vai ter mais nem consulta pública. E nesse caso, por exemplo, acredito que vai ter um certo tempo para as empresas se adequarem, né? Você estava me falando do nonilfenol. Sim. Tem alguns outros componentes que lhe chamam a atenção, que você quer trazer para aqui? Porque, por exemplo, essa área de lojas de departamento, né? 1 zilhão de produtos, né? Que são relacionados com roupas, com tecidos, com calçados, com até perfumaria tem dentro. Sim. O nonilfenol, ele é muito voltado à questão dos saneantes, né? Sim. É um bom tensoativo. Entra na parte de produtos para lavanderia, né? Sim. Mas o que me chama muita atenção, que eu acho que o mercado vai sofrer bastante, são os metais pesados. Sim. Até porque é caro uma análise de metal pesado, não é todo mundo que faz. Quando você diz que lhe preocupa bastante, é com relação a monitoramento? A questão da substituição, quando eu falo que me preocupa, não no sentido de a gente, porque a gente já faz, né? Não no sentido eu em si, mas no sentido do mercado, o impacto que isso vai causar no mercado, né? Porque metais pesados, por exemplo, já tem uma normativa, né? Os limites são muito pequenos. A gente está falando de ppm, a gente está falando de ppb. São limites muito pequenos que geralmente você não consegue nem introduzir na formulação. São contaminações que estão ali. Que estão ali. Eventualmente. Eventualmente. Né? Então, o níquel que é banhado às bijuterias, né? Porque, muitas pessoas pensam que é alérgico à bijuteria. Não é. É alérgico ao níquel, que é um tipo de banho, o melhor banho, mais barato, mais estável, por isso que é utilizado. Vamos substituir, ok, mas a substituição tem um custo maior. Nem é o produto em si, mas o processo que é um pouquinho mais caro. Os metais pesados é o que mais vai impactar o mercado. E fitalato, né? O fitalato é um óleo plastificante, né? Então, a grande maioria dos plásticos... tiveram algumas reportagens, né? De algumas empresas de internet agora, de site online, né? Empresas online, grandes empresas online... que pegaram calçados a exame, acho que foi a Temu e a Shein, foi a Shopee, eu acho que foi a Shein, a Temu e a Shein fizeram análises delas e foram encontrados fitalatos, né? E fitalato está ligado diretamente, ele mexe no sistema endócrino, né? Principalmente crianças. Então, as crianças estão tendo seus sistemas reprodutivos afetados, principalmente meninos, o desenvolvimento do órgão genital, devido ao fitalato. Metais pesados está ligado diretamente ao sistema neurológico. Então, já tem muitos estudos que associam problemas mentais com metais pesados, anemia crônica. Então, eu acho também, tenho certeza, né? O movimento dos consumidores. Acho que com a internet agora, com rede social, as pessoas estão entendendo. O caso e aí eu volto novamente no caso da Stanley, porque foi o caso... né, mas bem disseminado, né? Muito. Nossa, afetou a marca diretamente. E depois fizeram pesquisa na Burger King, né? Encontraram fitalato na Burger King também. Então, veja, como que uma grávida vai comer algo se aquilo tem fitalato, que não deveria ter contato. Então, acho que essa lei, né, da 15.022, que é a do inventário químico, ela vai começar... Obviamente, não vai ter a proibição de cara. É um mapeamento. É um mapeamento. Mas, veja, já existem normativas. E essas normativas eram para ser seguidas já. A normativa é chancelada, é a BNT. Tem a normativa para calçado e tem a normativa para têxtil. E tem a de bijuterias também, né? Lá já cita quanto que é permitido. Então, acho que é um ponto para as empresas já começarem a olhar. Né? Como fora do Brasil já é super comum. Então, tem substâncias aqui, Rosi, que a gente usa, que fora do Brasil não se usa há anos. Por exemplo, níquel, fitalato. Não se ousa falar em fitalato na Europa mais. Níquel.
né, nas quantidades que a gente usa e que, de fato, faz mal para as pessoas. Não é mais uma... Porque as pessoas confundem muito, né? As pessoas acham que substâncias restritas são as nocivas. Não, toda restrita é uma nociva. Mas se a gente for falar de nociva, de fato, a gente fecha o olho, porque é tudo. Muita coisa. Tem uma nocividade. Quando eu falo de restrita, não. Teve um estudo aprofundado e aquele grupo foi chancelado aquela quantidade. Então, ali foi comprovado. A partir acima daquela quantidade, vai fazer mal. Não é um se, vai. Já tem estudo científico Sim. e artigos que comprovam Sim. essa questão da restriticidade, acredito que seja esse termo, não sei. Mas que para ela está nessa relação restrita. Exato. Né? Então, mas é um tema muito interessante e acho que todo mundo que está aí, né, escutando precisa se adequar. Foi quando, como você falou, que a lei está vindo. Né? E a gente precisa saber quais são elas, as mais críticas. Foi muito bom você tocar nesses assuntos, né? Do níquel em bijuterias, dos fitalatos. Plásticos, né? O formaldeído. Muita coisa à base d'água. Porque esse é um ponto formaldeído também, né? o pessoal já sabe também né? Do formol. Mas é muito usado ainda. E ainda é muito usado em cosméticos. Muito usado. Né? Então, assim, é realmente fechar o olho para algumas coisas, né? E que está aí na porta para ser proibido. Não necessariamente as substâncias em si agora já vai começar a proibição. A gente vai começar com o inventário químico. A lei, ela traz o inventário químico, né? Mas para que se mapeia? Para definir as substâncias. O REACH, o caminho que eu estou vendo da lei seguindo, né? É exatamente o REACH. Então, vai ser o REACH do Brasil. O REACH é a mãe da lei de substâncias restritas. Todo mundo, basicamente, segue eles. É internacional. É internacional. E quem formula a ONU? Não, tem um grupo que faz os estudos do REACH. Né? Tem um grupo antes, inclusive, que começa a estudar as substâncias. Então, por isso que eu falo que quando entra no grupo de restritas, já teve de 5 a 10 anos estudando. Então, por exemplo, eu vou estudar agora o fitalato DOP, porque o fitalato são vários, né? São vários. Aí agora eu vou... E aí também é um ponto importante. Não é o grupo químico inteiro. Você tem que ver qual que é a substância daquele grupo químico. Agora eu vou estudar o DOP, que é um óleo plastificante fitalato. Vamos ver se ele faz mal. Começa o estudo. Ele entra em estudo. Dura 5, 10 anos. Mas quando entra em estudo, já é para as empresas começarem a se atentar. Porque quando ele entra em estudo, já teve um estudo prévio. Provavelmente ele vai virar restrito. Ali é para definir a quantidade. Esse limite, né? Limite. E o limite é muito baixo. A gente está falando de 16 ppm. Quando a gente fala de formaldeído, a gente está falando de 0,5 microgramas por centímetro quadrado por semana, quando a gente fala de níquel. A gente está falando de 10 ppm do nonilfenol. Isso é nada. Isso dependendo da máquina de laboratório, não tem como identificar. E um ponto super importante que você trouxe também, Rose, é que não existem tantos laboratórios no Brasil. Existem 2 apenas que fazem basicamente todos os testes. Tem teste, inclusive, que você só faz fora do país, né? Mas eu acho que com esse movimento vai aumentar, os laboratórios precisam se adequando, né? Precisam se adequando. E é só no Brasil. Né? Porque fora do Brasil, isso já é... E bem disseminado. As empresas que exportam já estão super adequados, né? Então, para as grandes corporações... E acho que isso é bom, vai balizar todo mundo, vai deixar todo mundo na mesma página, né? Enfim, para que todo mundo, de fato, consiga entender que faz mal. Não é um si, faz mal de fato. Não é um si. Né? Já tem comprovação disso. Exatamente. Né? E aí estão ali porque precisam ser seguidas à risca aquele range estabelecido. Né? Mas muito interessante esse assunto. A lei, novamente... 15.022. Ela já está implementada, a gente já consegue ter acesso... Não, é uma PL, mas já vai para a Casa Civil, não vai ter mais consulta pública. Mas dá para acompanhar, se colocar, né? Então, pessoal, anotem, né? E comecem a buscar para saber se a empresa que você trabalha, né? Os seus processos fornecem produtos com alguma dessas substâncias restritas para que haja rapidamente essa adequação. A lista das substâncias, eu não acho que ainda não está na lei, né? Esse no futuro. Está na ABNT. Que é o número agora... Mas a gente coloca nos comentários. Substâncias restritas têxtil e substâncias restritas calçados também, só colocar esses 2. E aí lá sim tem todas as listas. Mas é bom todo mundo se inteirar, verificar
essa listagem, se adequa ou não ao seu processo, mas o assunto aqui, pessoal, foi muito rico, né? Que bom que a gente falou um pouquinho dessa parte de substâncias restritas que, como você fala, né, ainda é meio obscuro no Brasil, infelizmente, Sim. mas vamos nos adequar, vamos correr aí para se adequar, porque já é uma coisa muito bem estabelecida, né, externamente, no exterior. E aí a gente fecha, né, esse momento agradecendo a Daiane pela essa disponibilidade, porque eu acho que eu vim hoje para aqui, a gente acabou tendo um momento motivacional lá na empresa e eu acho que propósitos, né, precisam existir na nossa vida. Não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre disseminar conhecimento, que eu acho que é o ponto-chave do Conversa de Qualidade, é a gente trazer pessoas boas, pessoas que, tanto boas no que fazem, como boas de coração, para trazer assuntos interessantes, né, e aí a gente disseminar conhecimento, aumentar a qualificação, aumentar o nosso nível de profissional, né? E eu acho que isso faz total sentido para você que está aí do outro lado. Então, se você quiser falar alguma coisa, Daiane, para fechar esse momento, a FIC agradece demais a sua colaboração, seu conhecimento e qualquer dúvida que houver, a gente leva para você, né? Senão, para que você consiga explanar o máximo possível, né? E talvez a gente tenha outros momentos também daqui para frente, quando isso tudo estiver mais bem estabelecido, né, Daiane? Mas eu queria super agradecer o convite. Nossa, foi muito boa a conversa, passou muito rápido mesmo. Queria parabenizar demais a FIC. É uma iniciativa incrível, né? Aqui para o nosso estado, principalmente, né? Que tem tantos bons profissionais também, que tem tantos conhecimentos, né? A se dividir, né, Daiane? Exatamente, Rose. Eu fico muito, muito honrosa de ter como referência também, né? Te ver sendo pioneira em tantas coisas. É muito legal. E ajudando o mercado também, paraibano, né? Para mostrar que sim, a gente também faz muitas coisas boas. A gente Isso, o nosso negócio é o Brasil. Exatamente. Depois, nossas conversas estarem aí espalhadas por todo o âmbito nacional. Obrigada, minha querida. E a você, até mais, até o próximo episódio. E achando algum assunto interessante, coloca nos comentários que a gente aborda. Abraço, pessoal, até mais.